essa passagem dos anos 70 para os anos 80, especialmente em São Paulo, existia aquilo que se chamou de arte marginal, arte alternativa. Então, assim, o que se vivia ali no começo dos anos 80 era mesmo uma retomada cívica de um espaço que tinha sido restrito à manifestação popular. Portanto, grupos como o nosso, existiam vários outros também nesse mesmo período, o que a gente estava fazendo, de uma certa forma, era dar expressão não linear, não lógica, não verbal para esse movimento que já estava eclodindo na própria sociedade. Na verdade, a gente queria adensar as ideias que a gente tinha, porque eram, vamos dizer, avançadas para a época, né? Os salões eram muito conservadores e tinha aqueles regulamentos antigos, e a gente queria mudar tudo isso. Então, uma das ideias era conseguir peso através de um grupo. É porque quando você é um jovem artista, normalmente você busca alternativas para mostrar teu trabalho. Você é no metrô, no centro da cidade, né? Sabe, já mexendo direto com o público, sem intermédios de museus ou galerias, né? E o público que nós tínhamos era maior do que qualquer galeria de arte. Não havia tanto espaço expositivo para jovens. Você tinha que tocar campainha em galeria para entrar. Então essa ideia do lacrar as galerias, e o que está dentro fica, o que está fora se expande. Então a gente teve essa ideia de ir tomar o espaço, né, já que não nos ofereciam espaço algum. E a cidade era o nosso espaço, é público. O que acontecia naquela época, a gente quase que não dependia de galeria, porque tinham poucas galerias, e as galerias tinham uma preocupação específica. Se trabalhava muito com arte moderna, com geométricos, com abstratos e tal, e não era o nosso caso, né? A gente estava procurando uma outra maneira de expressão. Nós resolvemos chamar de arte-ação porque era um procedimento novo. A gente estava entrando num outro tipo de procedimento. Já não apresentava mais uma proposta e fazia a partir daquela proposta. A gente chegava e fazia o trabalho, depois é que mostrava o trabalho pronto, né? O trabalho já pronto. Então era um tipo de ação semelhante a uma ação guerrilheira. Tinha, de uma certa forma, um pouco a ver com uma certa ideia de urbanismo, porque todas as cidades têm espaços reservados para a construção de monumentos. Nossa intenção era especialmente cobrir uma certa arte acadêmica visível na cidade. A nossa ideia estava muito mais ligada mesmo a um ataque a esse academicismo, que por sua vez são representantes da história oficial do Brasil, que é a história do governo, que é a história do Estado. Naquela época de ditadura, inventaram uma Bienal Nacional para intercalar com as bienais internacionais. E aí, quando chegou na montagem da Bienal, nós descobrimos que a nossa área era um corredor estreito e escuro. E aí decidimos continuar nesse espaço e resolvemos ironizar em cima desse espaço, né?
esse trabalho no espaço apertado já era um prenúncio desse tipo de coisa, já era uma atitude nova, né? A gente chegou, ia fazer uma coisa, mas por causa daquela situação da Bienal, mudamos completamente para fazer outra, né? Foi o que caracterizou as ações do Arte e Ação, né? E também a gente tinha consciência, nunca foi intenção do grupo colocar uma faixazinha na Avenida Paulista para isso virar um monumento e ficar lá. Os trabalhos eram por si só efêmeros, só não precisavam ser tão efêmeros quanto acabavam sendo pelos órgãos oficiais. E aí também a consciência que nós tomamos do registro. Do registro e da imprensa. Quando fazia documentação, virava um documento, porque a gente montava de uma maneira a que a documentação pudesse descrever o que era aquela ação, né? E essa frase, documentar, expressar, é uma maneira da gente se colocar em relação ao que seria a documentação, né? A gente acha que documentar não é um ato passivo, não é uma coisa de memória, lembrança da Bienal X, não é exatamente isso, não. A foto quando se faz a foto, já existe uma preocupação com o resultado dela como um documento, como uma coisa expressiva, né, que vai expressar aquela ideia. Quanto que o documento adquire, não só nos dias de hoje, mas mesmo naquela época já adquiria o valor de obra, já que a instalação em si na cidade durava tão pouco tempo assim. Portanto, a única forma que o trabalho encontrou de existir e de se constituir hoje numa memória, se a gente for pensar numa história das intervenções urbanas no Brasil, ele só se constitui enquanto memória, né? Ele acaba sendo até um elemento vivo, né? Como foi na exposição hoje, por conta dessa documentação. Mas as primeiras intervenções nunca foram tratadas, raramente foram tratadas no contexto dos cadernos de cultura. Era sempre um texto do jornalista de rua que fazia a cobertura do dia a dia. Então, né, você cria um outro texto, uma outra leitura que não tem nada a ver com arte, né, naquele contexto ali do noticiário do dia a dia. Porque esse é um exemplo daquilo que os surrealistas chamavam de encontro do maravilhoso. Muitas pessoas, quando veem essas imagens, perguntam se aqueles eram amigos nossos, se a coisa toda foi orquestrada para ser assim. Não, isso é um puro produto do acaso. Então, isso que é bacana, né? Você planeja uma série de coisas em arte, mas tem uma parcela muito especial da produção que é feita fora de controle. E é esse que é o lado mágico da coisa.